Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Luma e hoje, a pedido de muita gente, eu vou falar um pouco sobre ir pra Coreia do Sul sem saber falar inglês e nem coreano. E eu já adianto pra vocês que isso é super possível, tipo, quem fala ao contrário, quem fala que não é possível, me desculpa, mas eu vou ter que ir contra vocês e dizer que sim, é super possível. E foi o meu caso em 2018, quando eu fui pra lá pela primeira vez. Para ficar mais certinho e mais fácil de explicar, eu dividi esse vídeo em 5 partes, sendo a primeira esclarecendo alguns pontos importantes. A parte 2 é tipo o meu pré-viagem, se eu senti medo, se eu pensei em desistir por não saber inglês ou coreano. A parte 3 é alguns perrengues que eu passei que você pode passar também. A parte 4 são medos desnecessários que as pessoas geralmente têm. E a parte 5 são algumas dicas bem legais e importantes que podem te ajudar a se virar lá na Coreia, mesmo sem saber falar inglês e coreano. Então vamos começar de uma vez, porque eu já prometi pra uma moça que eu ia postar esse vídeo, sei lá, umas 2 ou 3 semanas atrás. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero esclarecer é que quando eu digo que eu não falava inglês na época, é porque eu realmente não falava nada de inglês. Eu falava, tipo assim, palavras muito básicas, aquelas que a gente aprende na aula de inglês do ensino fundamental. Eu sabia dizer meu nome, de onde eu era e quantos anos eu tinha e só. E o segundo ponto é que, se eu não sabia nada de inglês, coreano, então eu sabia, assim, ó, muito menos. Eu não sabia, na verdade eu nem sabia nada, nem uma palavra, nem exatamente como era o alfabeto coreano, eu só sabia que era diferente do nosso, mas eu não sabia nada. Nada, nada, nada. E o terceiro ponto, que é bem importante e eu quero deixar bem claro, que eu fui pra Coreia a primeira vez em 2018. Ou seja, foi antes do, né, que eu não sei por que não pode falar o nome, mas não pode, então foi antes, ou seja, não tinha essa questão toda de quarentena e tal. E por não ter essa praga na época, né, eu acho que pode ter facilitado um pouco lá na parte da imigração, do aeroporto e essas coisas. Mas eu continuo acreditando que é possível sim você ir pra Coreia sem falar coreano, sem falar inglês, mesmo com toda essa questão de quarentena e tal. Então, não desanimem. Tudo que eu falar nesse vídeo também vai depender da sua proposta de viagem, se você vai só pra estudar, ou pra trabalhar, ou só como turismo. Tudo isso é claro que influencia e pede medidas diferentes, digamos assim. E turismo, eu digo assim, 90% de certeza que é o mais de boa nessa questão de viajar sem saber falar inglês. Então esses foram alguns pontos que eu queria deixar claro antes da gente ir pro resto do vídeo, e agora vamos para a segunda parte. Eu chamo essa parte de pré-viagem porque foi tudo aquilo que eu senti antes de eu ir viajar. Se eu pensei em desistir, sabe? Se eu senti medo e essas coisas antes de eu de fato ir viajar. E assim, é claro que teve vezes que eu me preocupei com o fato de eu não saber inglês, mas eu nunca pensei em desistir por causa disso, nunca me passou pela cabeça não ir viajar só porque eu não sabia falar inglês. Eu sempre quis viajar pra fora do Brasil desde que eu era criança, mas isso era uma coisa meio distante pra mim, porque assim, eu não tenho condições de pagar uma viagem internacional e pra mim isso era uma coisa que só ia acontecer depois que eu trabalhasse por muitos anos, juntasse dinheiro e aí sim pagar uma viagem internacional. Então quando eu vi a oportunidade de viajar pro outro lado do mundo a trabalho, ou seja, não ia precisar tirar dinheiro do meu bolso pra pagar a viagem, jamais me passou pela cabeça desistir só porque eu não sabia falar inglês. Viajar, na verdade, foi assim a coisa mais incrível que eu já fiz na minha vida, e então o primeiro conselho que eu posso dar pra vocês nesse vídeo é que se vocês tiverem a oportunidade de viajar, por favor, viajem, não desistam de viajar só porque vocês não sabem inglês. Mas enfim, como eu disse, é claro, às vezes batia um medinho, então o que eu fiz quando eu ainda tava no Brasil foi baixar o Duolingo, e isso aqui não é publi, tá? Podia ser, podia, mas não é. Enfim, eu baixei o Duolingo e eu tentei aprender pelo menos um pouquinho em algumas palavras básicas antes de eu ir viajar. Mas eu não vou mentir, eu não estudei muito não, porque eu já sabia de outros modelos que tinham viajado pra fora, que também não sabiam inglês e aprenderam, tipo, lá na prática. E aí, já que eu sou uma pessoa que não gosta muito de estudar, eu pensei, eu nem vou esforçar muito, vou aprender lá na marra mesmo. E foi assim. Mas concluindo tudo que eu falei aqui agora, eu nunca, jamais pensei em desistir de viajar só por causa da questão do inglês ou do coreano.
são normais e acontece com todo mundo. Alguma hora, algum perrengue vai acontecer com você também. Alguns dos meus perrengues em relação a não saber falar inglês foi no trabalho, na imigração do aeroporto e também foi difícil fazer amigos. Como eu já falei antes, tudo depende do seu objetivo de viagem, mas eu acho que um lugar em comum em que as pessoas que não sabem falar inglês estão propensas a sofrer um perrenguezinho é na parte da imigração do aeroporto. A parte da imigração é aquela que você precisa entregar o seu passaporte e eles conferem se você é você mesmo, entregar todos os documentos necessários, eles também veem qual é o seu motivo para viajar para aquele país e essas coisas todas. Então essa é a parte que eu diria que é mais chatinha e complicada, porque lá eles com certeza falam inglês e às vezes eles não têm muita paciência se você não sabe falar, até porque eles têm que fazer o trabalho deles e de uma forma que não seja tão demorada. Mas também não é o fim do mundo, né? Eu não sabia nada e passei. Outros perrengues que eu passava era no trabalho. Nos castings sempre ia um booker da minha agência junto com a gente, então lá no casting ele falava com o cliente e aí traduzia pra gente o que a gente precisava fazer. E é aí que entra o probleminha, porque os bookers, obviamente, falavam inglês com a gente e às vezes eu não entendia muito bem o que era pra fazer, mas também não era impossível, porque eu ficava olhando o que as outras modelos faziam e aí eu repetia. O problema maior era quando eu não ia para casting, mas sim para algum trabalho. E funcionava da mesma forma que o casting, um booker ia junto, ou às vezes uma tradutora, e fazia essa comunicação entre cliente e modelo. Só que o problema no trabalho é que tinha muito mais comunicação do que num casting, então precisava ser um pouquinho mais rápido. Mas como tinha muita coisa que eu não sabia, a gente tinha que ficar usando o Google Tradutor no celular, o que fazia demorar um pouquinho às vezes, e aí eu me sentia mal por causa disso. Mas por sorte, eu até que me considero uma modelo bem boa, assim, pra entender o que o cliente deseja, então no fim sempre dá certo e às vezes a gente também usava mímica pra ser mais rápido do que ficar escrevendo no celular. E mímica também dava, assim, tipo, super certo. E a outra parte chata de ter ido pra lá sem saber falar inglês foi na hora de fazer amigos. No início, quando eu cheguei lá, eu morei com uma menina da Alemanha, uma da Romênia e a outra da Letônia, e mais tarde chegaram também algumas russas e ucranianas. Essas 3 meninas que eu morei no início, elas eram muito legais, elas me ajudaram em muita coisa e eu sentia que elas eram pessoas muito boas, mesmo assim não entendendo 10% do que elas falavam. Elas também tinham muita paciência comigo, elas sempre tentavam explicar as coisas pra mim de uma forma que eu entendesse, sempre com muita paciência. Então, por elas serem tão legais comigo, às vezes eu me sentia mal por não conseguir me comunicar com elas e nem criar, digamos assim, uma amizade mais forte. E esse eu acho que foi o principal motivo de eu querer começar a estudar um pouquinho todos os dias enquanto eu tava lá, porque eu tava morando com modelos de vários países e aí eu pensei, cara, eu tô perdendo a oportunidade de conhecer, de fazer amizade com pessoas de vários lugares do mundo. Então depois disso eu pensei, vou estudar, vou me esforçar um pouquinho, pelo menos para aprender o básico, conseguir me comunicar no dia a dia. E a parte legal é que, assim, eu aprendi muito rápido. Tanto a minha agência de lá quanto as modelos ficaram chocadas que eu aprendi muito rápido. E isso é uma das únicas coisas, assim, que eu fico me gabando sobre mim mesma. E é isso. Por isso que eu digo que é importante você analisar o seu objetivo de viagem e tirar desse vídeo aquilo que serve pra você. Se você for a trabalho e dependendo de qual é o trabalho, talvez você precise saber mais inglês do que eu precisava. Se você for a turismo, talvez não precise saber muito. Mas se você for estudar ou, sei lá, você quer muito fazer amigos estrangeiros, talvez você precise de um inglês mais do dia a dia e assim vai. Mas mesmo que o seu objetivo de viagem não seja igual ao meu, continua assistindo porque agora eu vou falar um pouco sobre os medos desnecessários que as pessoas geralmente têm e depois eu vou dar algumas dicas legais para você não morrer de fome. As pessoas têm alguns medos um tanto desnecessários em relação a viajar para outro país sem saber falar a língua local daquele país ou então o inglês. Muita gente sempre me perguntava e ainda me pergunta como eu conseguia fazer certas coisas se eu só sabia falar português. A primeira é a mais perguntada e talvez a mais importante. Se nem... queimou.
Vou passar fome na Coreia se eu não souber falar inglês e nem coreano? Essa eu posso responder sem nem pensar direito e com total tranquilidade. Não, você não vai passar fome. Você pode tranquilamente fazer compras no mercado. Ah, mas como é que eu vou me comunicar no mercado? Não vai, meu anjo, você não vai se comunicar, porque aqui no Brasil você também não fica papeando com todo mundo quando você vai no mercado. Então lá é a mesma coisa, você não vai papear com todo mundo. E lojinha de conveniência, igual. Você vai estar lá no mercado, na lojinha de conveniência, você pega as coisas que você quer comprar, passa no caixa e pronto. Você pode dizer um oi, um obrigado pra moça ou pro moço do caixa, mas você não vai ficar papeando com eles. Então, gente, sem medo. Ah, mas como é que eu vou comer num restaurante? Muitos restaurantes lá têm o cardápio em inglês e coreano e tem às vezes foto também. Então, aquilo que você quer, você aponta para aquilo que você quer e eles já vão entender que é aquilo que você quer. Não tem por que ter medo dessas coisas. Às vezes a gente cria situações na nossa cabeça que nem vão acontecer. Outra coisa que me perguntam é: vou conseguir comprar roupas, coisinhas de K-pop ou coisas no geral? Vai, meu anjo, vai conseguir. Funciona quase da mesma forma que ir no mercado. Além de que lá na Coreia, nas lojas, eles não têm o costume de ficar em cima do cliente oferecendo coisas e nem oferecem também cartão de loja. Então, quando eles verem que você é estrangeiro, menos ainda eles vão fazer isso, então não se preocupem. E o outro medo, que eu até acho importante se preocupar com isso, mas não precisa ter medo, é sobre o transporte. Eu não sei sobre as outras cidades da Coreia do Sul, mas em Seul eu considero o melhor transporte público que eu já usei na vida. Eu me perdia muito mais em São Paulo do que em Seul. Os metrôs e os ônibus lá em Seul, eles são bem explicadinhos. E além de ter uma pessoa falando, né, qual é a próxima estação ou qual estação que você tá, também tem uma TVzinha. Tanto no metrô quanto no ônibus tem uma TV mostrando a próxima estação ou a estação atual. E a gente sabe que às vezes é difícil entender o nome de alguma coisa em outra língua, né? Então essas TVzinhas ajudam muito para você não se perder e também não entender errado qual é a estação. Ou seja, para andar de metrô e ônibus é só você anotar a estação que você precisa parar e ir acompanhando naquela TV e é isso. E sobre táxi, eu não recomendo pegar táxi porque eles são bem caros e os taxistas costumam ser bem grosseiros com os estrangeiros. Mas caso você precise pegar táxi, já deixa anotadinho no seu celular o endereço para onde você está indo, mas anota em coreano porque muitos taxistas não falam inglês. É chatinho pegar táxi, mas também não é impossível. Então esses são os 3 medos que as pessoas geralmente têm e me perguntam, né, sobre como foi com essas questões. Eu sei que agora muita gente tem medo e dúvidas sobre essa questão da quarentena no aeroporto. Só que, como eu falei pra vocês, eu fui pra Coreia a primeira vez em 2018 e a segunda vez foi em 2019, então foi antes de tudo isso. Então eu prefiro não falar sobre isso pra não dar informações erradas. Então agora pega um caderninho pra anotar, porque chegou a hora das dicas. A primeira dica é baixar o Google Tradutor. Na verdade, além de baixar o Google Tradutor, você baixa outros também, é sempre bom ter mais de um. Mas baixa o Google também, mesmo ele sendo meio traiçoeiro, deixa ele baixado. Tem 4 situações ou lugares que geralmente você vai usar um tradutor. E o primeiro lugar que você provavelmente vai usar vai ser no aeroporto e no avião. E eu sempre falo para baixar o Google Tradutor porque eu não sei sobre os outros tradutores, mas o Google tem uma função em que você pode deixar a língua baixada. Você entra no aplicativo, você clica lá, por exemplo, em coreano e bota para baixar a língua coreana, ou seja, você vai conseguir usar mesmo estando offline, mesmo não tendo internet no seu celular. Então baixem o Google Tradutor ainda no Brasil, antes de você ir para o aeroporto. Baixa o aplicativo, entra no aplicativo e deixa baixado tanto a língua inglês quanto o coreano, e às vezes é bom também baixar o português. E isso meio que me salvou, porque quando eu tava no avião indo de Dubai para Seul, eles entregaram aqueles papeizinhos que você precisa preencher da imigração, ou declarando se você tá levando lá certos itens. E esses papeizinhos, de um lado ele é em coreano e de outro lado é em inglês, então pra mim assim não resolvia nada, porque eu não sabia nenhuma das duas línguas. Mas aí eu lembrei que eu tinha o Google Tradutor no meu celular,
e algo me disse pra testar, pra usar ele mesmo estando lá no céu, sem internet nenhuma. E como eu tinha o inglês baixado dentro do aplicativo, deu pra usar, mesmo lá dentro de um avião, lá em cima, no céu, sei lá onde, eu consegui usar. Então não esqueçam, baixem alguns tradutores, aqueles que vocês gostam de usar, baixe o Google, deixe a língua baixada, porque isso vai salvar muito. Segundo lugar que você vai usar um tradutor é no mercado ou então naquelas lojinhas de conveniência. Outra função legal do Google Tradutor é que ele traduz com imagem. Ou seja, você tá lá no mercado e quer comprar um ketchup, mas não quer comprar um ketchup picante. Só que tem várias opções de ketchup e você tá perdido e você não sabe ler coreano, você não entende coreano. Pega o Google Tradutor, bota pra traduzir imagem que ele vai traduzir lá. Ah, vocês sabem como é que é. Muitas vezes ele não traduz certinho, mas dá pra ter uma noção. Eu já usei muito no mercado quando eu queria comprar as coisas e me ajudou bastante. Outro lugar também que você vai usar um tradutor é em restaurante. Antes eu falei que muitos restaurantes têm o cardápio escrito tanto em inglês, em coreano e também tem foto. Mas tem alguns que não tem foto e às vezes não tem escrito em inglês também. Então vai ser o mesmo esquema do mercado. Você pode usar para traduzir por imagem e aí ele vai, sei lá, ele vai te mostrar o nome das coisas e aí você já sabe, você aponta para aquilo que você quer e é isso aí. E a última situação que você talvez precise usar um tradutor é quando você estiver andando na rua ou, sei lá, fazendo alguma coisa e você precisa pedir informação. Não tem jeito, você já tentou de tudo e você vai ter que pedir informação. Então, quando você for pedir informação, é bom você ter um tradutor, porque mesmo que você talvez saiba falar um pouquinho de inglês, talvez aquela pessoa que você está conversando, o coreano ou uma coreana que você esteja pedindo informação, não sabe falar inglês, então você vai ter que usar um tradutor. A segunda dica que eu dou é use e abuse do seu celular. Uma dica muito legal que eu aprendi com uma amiga minha da Rússia quando a gente estava lá na China é que às vezes tem lugares que você vai, por exemplo, restaurantes ou cafés, que não vai ter um cardápio impresso, só vai ter, por exemplo, o cardápio em cima, assim, de onde o atendente fica. Então, aquele esquema de você apontar não vai dar certo. E aí o que eu aprendi com ela é o seguinte, por exemplo, vão ter lá 3 tipos diferentes de café, o tipo 1, o 2 e o 3. Você quer o 2, você pega o seu celular, tira a foto do 2 e mostra pro atendente, ó, esse aqui. Ele vai entender que é esse aqui, porque ele sabe que tem 3 tipos diferentes, mas que você tirou uma foto do 2, então ele vai saber que é isso que você tá pedindo. Outra coisa que você pode usar o seu celular é para ter fotos salvas daquilo que você quer comprar ou dos lugares que você quer ir. Por exemplo, você vai numa loja de K-pop e você quer comprar um álbum específico de tal grupo. É muito mais fácil você já deixar a foto salva do álbum que você quer comprar e aí chegando lá, se você não conseguir se comunicar muito bem, você mostra a foto e eles também vão entender que é isso que você quer comprar. Use seu celular para anotar tudo. Quando você for sair de casa, deixe anotado o endereço, tanto em inglês quanto em coreano, o nome do lugar que você precisa ir, a estação de metrô que você precisa pegar, a direção que você vai, a estação que você precisa descer. Anota tudo. Isso vai facilitar tanto para você quanto para outra pessoa, caso você precise pedir informação, então você já vai ter tudo anotadinho ali. E a outra coisa que você vai usar o seu celular é para baixar o mapa do metrô e baixar um mapa da cidade. O Google Maps funciona lá, pelo menos comigo funcionou. O mapa do iPhone também funciona, mas é bom baixar um aplicativo, um mapa que seja da Coreia, porque às vezes pode ser que funcione melhor, então baixe um também. Sempre deixa mais de um aplicativo baixado. E não esqueçam de baixar o mapa do metrô também, ou então a foto do metrô, porque é muito mais fácil você ter ali na sua mão para ficar acompanhando. E a terceira dica, quando nenhuma dessas dicas que eu acabei de falar der certo, a terceira dica vai ser a mímica. E não precisa ficar com vergonha, também não precisa me achar louca por falar isso, porque sim, às vezes você vai ter que usar mímica. E eu acho que eu nem preciso muito dar dicas, né, de como fazer mímica. Eu acho que todo mundo sabe o que é mímica, como faz mímica, e uma hora ou outra talvez você precise usar, então não tenha vergonha. E a quarta e última dica é aprendam palavras básicas para passar na imigração.
Eu só fui pra Coreia a trabalho, então eu não sei exatamente o que eles perguntam pra quem tá indo como turista ou como estudante. No meu caso, primeiro eles me perguntaram qual era o motivo da minha viagem e depois de eu responder que era a trabalho, eles também me pediram todos os documentos necessários. Por isso que eu sempre digo para pesquisar bastante tudo aquilo que você precisa levar, seja documentos ou outras coisas, para passar na imigração, seja como trabalho, estudante ou turista. Para quem tá indo trabalhar ou para quem tá indo estudar, eu acho que pode ser um pouco parecido na imigração, porque tem alguns documentos que eles pedem e tal. Mas para turista, eu acho que é melhor você pesquisar outras pessoas que já foram como turistas, porque eu não sei exatamente o que eles perguntam lá naquela parte da imigração. Mas mesmo estudante e trabalho, talvez sendo... Ou eu tô falando besteira, não sei se é parecido, mas eu sei que tem documentos necessários, mas eu acho que mesmo se você tá indo como estudante, também pesquise outras pessoas que foram pra lá pra estudar, porque eles vão saber mais do que eu nessa questão da imigração, documentos e tal. Então, mais uma vez, repetindo o que eu já falei, acho que umas 50 vezes nesse vídeo, veja qual é o seu motivo de viagem e pesquise mais a fundo nisso. Pessoas que foram como estudante, pessoas que foram como turista e vocês sabem. Tem uma parte lá na imigração que você precisa escanear o seu passaporte e coletar as digitais, mas não se preocupe porque depois que você escaneia o seu passaporte, a máquina vê que você é brasileiro e aí a própria máquina fala com você em português e vai te dando algumas instruções de como coletar as digitais, então não se preocupe. E uma outra dica relacionada ao aeroporto, imigração, essas coisas é: sempre deixe os outros irem na frente. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa viagem, que eu não sabia falar nada de inglês, é sempre deixar os outros irem na frente e ficar olhando eles, porque aí você já não vai ficar mais tão perdido, né? Você vai ver os outros fazendo e aí depois é só meio que repetir. Para concluir, eu quero deixar bem claro que a minha intenção ao fazer esse vídeo não é fazer vocês desistirem de estudar coreano e inglês, mas sim encorajarem vocês a viajar, mesmo não sabendo. Como eu disse antes, vão acontecer alguns perrengues, mas isso é normal, e também vão ter algumas situações que vocês vão se perguntar por que eu não aprendi inglês antes, mas isso também é normal e vocês não vão morrer por causa disso. Então o que eu peço a vocês é que se vocês tiverem a oportunidade de viajar, não deixem que a língua seja uma barreira, não deixem que ela faça com que vocês desistam de viajar, porque viajar é muito bom, então viajam. A real é que o ser humano sempre dá um jeito de se comunicar. Além de que, na verdade, se você esperar para viajar só quando você estiver fluente numa língua, você não vai nunca, porque o ser humano é assim, ele nunca acha que tá bom o suficiente. Então não esperem, vão. Resumindo, se puderem estudar, estudem, ou se não puderem estudar, não estudem e vão na fé. Então esse foi o vídeo de hoje. Quem não curtir e não se inscrever vai ter caganeira, então já sabem o que fazer. E até o próximo vídeo.